Tem uma antiga lenda hindu que narra um casal de deuses, chamado Shiva e Shakti, ou Shakti. Shiva é um dos deuses mais importantes e reverenciados no hinduísmo. E ele significa aquele que dá esperança. E Shiva está associado ao tempo, à fertilidade e também à criação. E a esposa, Shakti, é a esposa de Shiva, e o significado do nome dela vem a ser poder e energia. Então esse casal transcendente, que ficava lá no panteão sagrado, lá no templo, estavam observando a terra, os homens e os seus comportamentos. Eles sentiam as dores humanas e procuravam fazer o que podiam para diminuir os sofrimentos das pessoas que estavam passando por esse momento de sofrimento, mas sem eliminar as causas dos sofrimentos, apenas ajudava a diminuir o sofrimento. Em um determinado momento, Shakti percebeu um andarilho bem pobre, com poucas roupas, ou roupas em trapos, e caminhava em uma estrada longa, cujo destino ainda parecia muito distante. E as sandálias desse andarilho também estavam bem gastas, que pareciam não ter mais utilidade nenhuma naquela caminhada. Então a deusa foi tomada de compaixão e pediu ao marido para que ele pudesse dar um pouco de ouro para aquele homem, para diminuir o sofrimento dele. E assim Shiva passou a observar o andarilho e respondeu: não posso ajudá-lo, porque ele não se encontra na condição de receber ajuda. Mas a esposa insistiu: você não pode ajudá-lo colocando um saco de ouro em seu caminho? Não, não é isso, respondeu Shiva. É que esse homem ainda não aprendeu a receber. Mas eu lhe suplico, disse a esposa. Então assim Shiva deixou cair um saco de ouro a alguns passos à frente daquele andarilho. Quando o andarilho viu o saco, ele passou distante, pensando assim: hoje eu vou ter com o que me alimentar ou hoje eu vou passar fome? E percebendo o tamanho do volume, ele disse assim: que felicidade eu ter percebido esse impedimento no meu caminho. Se eu tivesse distraído, eu poderia ter tropeçado e caído no chão. E assim o homem prosseguiu a caminhada, triste. Então muitas vezes nós, no nosso desespero ou no nosso mundo, sem ampliarmos a nossa visão, ficamos focados apenas nos nossos problemas e não vemos as oportunidades que surgem para nós, os auxílios que nós temos do alto, e assim continuamos nesse sofrimento. Existe até uma frase de Leon Tolstói que ele dizia assim: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Então muitas vezes nós passamos a vida e procuramos apenas as coisas que interessam para nós naquele momento, as coisas imediatistas. E assim os nossos sofrimentos vão aumentando, porque ficamos em busca de coisas exteriores. E quando temos algum problema interior, algum sofrimento emocional, nós não conseguimos resolver, porque passamos a vida toda buscando coisas fora de nós, buscando a parte material apenas, sem equilibrar a parte espiritual. Por isso a importância de nós equilibrarmos o material do espiritual na nossa vida. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o meio do caminho, o caminho do meio. Então é importante nós equilibrarmos a parte da matéria e equilibrarmos também a parte espiritual. E levarmos a vida dessa forma, de forma a termos uma vida mais equilibrada. Então, devido à nossa imaturidade psíquica, frente aos nossos conflitos, vemos a vida da mesma forma, cheia de dificuldades, assim como esse andarilho, pois nós não adquirimos a bagagem suficiente ou as ferramentas suficientes para nós sobrepormos ao desespero. Só que essas ferramentas e bagagens podem ser adquiridas antes de acontecer o evento. Porque tem aquela frase que diz assim: se nós só temos um martelo,
todos os problemas vão ser um prego. Essa frase é de Abraham Maslow. Então, quanto mais nós nos capacitarmos antecipadamente, mais ferramentas nós teremos no momento em que o problema aparecer. Mas o que costuma acontecer é que esperamos o problema aparecer para buscarmos a nossa capacitação, buscarmos a nossa solução. Então, se nós estamos acostumados a lidar com problemas, vamos nos apropriando de ferramentas, apropriando de bagagens, de experiências de vida que nos ajudam a resolver os nossos problemas. E não entramos em desespero quando um novo problema aparece. Agora, se nós não estamos acostumados a lidar com problemas, quando aparece um problema diferente, acabamos nos desesperando. E depois ficamos focados no problema e não ampliamos a nossa visão para buscarmos a solução. E assim sofremos.